Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas deixam de receber as bênçãos do Senhor por não dar crédito ao que foi dito pelo pregador ou até pelo que leem na palavra, pois também não dão crédito. Abraão foi um homem que creu naquilo que o Senhor lhe falou e se tornou o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão estava conversando com Deus em sua tenda, quando Deus leva ele para fora e fala isso para ele. O principal é que Abraão creu naquilo que o Senhor falou e lhe foi imputado a seu favor. Imputado é o mesmo que creditado. Então, por ter crido em uma promessa de Deus, a promessa se cumpriu na vida dele. Você pode pensar assim: mas lá foi o próprio Deus falando com ele. Sim, verdade. Mas quem acredita em Deus, acredita que sua palavra é o Verbo. E o Verbo se fez carne. Então, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Quando uma promessa de Deus é falada para você, e isso bate forte no seu coração, como se fosse o próprio Deus falando com você pessoalmente, creia que a promessa irá acontecer. Creia, somente creia, pois Deus, quando promete, Ele cumpre. Promessa é algo que fazemos às vezes para os nossos filhos, não é verdade? Às vezes fazemos promessas para os nossos filhos, não é assim que acontece? Se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta, ou vou te dar um PlayStation. Aí a criança se esforça e passa de ano. Aí você diz para ela: só fiz isso para você passar de ano. Não é assim que fazemos? Não, claro que não. Nós vemos que ele se esforçou e damos para ele aquilo que prometemos. Com Deus não é diferente. Ele nos dá a promessa daquilo que vai acontecer em nossa vida. Agora, só temos que nos esforçar em crer para depois receber dele aquilo que ele havia prometido. Um pai e uma mãe podem até prometer e não cumprir, mas Deus não é assim, Deus cumpre. Aí você pode pensar: então tem que haver esforço até para crer? Sim, sabe por quê? Porque a promessa não é algo imediato. Acabamos de ver que tem que se esforçar para receber. Muitas pessoas creem no começo, mas depois desistem no meio do caminho. Abraão recebeu essa promessa de Deus que sua esposa Sarai, sendo ainda estéril, teria um filho, e ele creu. Agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. No meio do caminho, até sua promessa chegar, podem haver pessoas que vão querer te conduzir ao erro. Vão querer fazer você abandonar sua promessa. Abraão passou por isso. Vejam o que sua esposa Sarai fez. Prestem atenção. Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, vão haver obstáculos. Vão haver. E pessoas que vão querer fazer você perder a sua bênção. Então, não se desvie daquilo que Deus lhe prometeu. Esforço. Lembram? Tem que se esforçar para continuar firme até a hora da promessa chegar. Quando Abraão teve filho com Agar, ele era da idade de 86 anos. Só que a promessa veio aos 75, que ele iria ser pai de muitas nações. Só que o filho de Agar não era o filho da promessa. Então Deus, quando ele tinha 99 anos,
apareceu e disse para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus poderia ter deixado que a promessa não se cumprisse na vida dele, pois Abraão fez o que sua esposa queria e não o que Deus havia prometido a ele. O filho da promessa teria que ser da sua esposa estéril. Deus não precisa de ajuda para cumprir uma promessa dele. Ele não precisa. Abraão, quando não viu seu filho chegar e a demora da sua promessa, ouviu sua esposa Sarai. Mas Deus fala para ele: faça a minha vontade e seja íntegro. Falou isso depois de 13 anos. Ou seja, Deus estava falando para ele: espere e não faça mais aquilo que você acha que deve fazer ou aquilo que você quer fazer. Faça a minha vontade e seja íntegro. Existem vários sinônimos para a palavra íntegro, mas duas me chamaram a atenção: honra e incorruptível. Deus então estava dizendo para Abraão: me honre, pois eu irei te honrar. Ou não seja corrompido por outras pessoas, seja honesto e íntegro. Ali Deus estava dando uma lição a Abraão, e essa lição serve para todos nós. A lição é que Deus honra aqueles que creem e permanecem firmes na sua palavra. E Ele não faz do jeito que queremos, e sim do jeito dele. Deus sempre faz do jeito dele. Então não adianta você querer fazer algo diferente pensando que com isso vai ajudar a Deus. Querem ver um exemplo? Tem pessoas que pedem uma casa a Deus. Aí Deus, através da sua palavra, diz que vai dar para ele essa casa. A pessoa creu e continua buscando, mas no meio do caminho resolve tentar dar uma ajudinha. Começa a jogar na loteria e ainda a hora: Senhor, vou fazer uma fezinha, como muitas falam aí. Aí, se o Senhor fizer eu ganhar, vou poder comprar a casa e ainda ajudar a minha família. Será que Deus vai ouvir uma oração dessa? Tem que rir, não é verdade? Será que Deus precisa de ajuda? Será que Deus vai fazer uma pessoa ganhar em jogos de azar para que uma promessa dele se cumpra? Não, claro que não. Deus não precisa de ajuda para que sua promessa se cumpra. Sua função é somente crer. É crer nele e se esforçar para, no meio do caminho, não desistir. Faça a vontade de Deus e seja íntegro, e verás as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que mensagem maravilhosa, que mensagem para abrir os olhos das pessoas, pessoas que estão aguardando suas promessas. O Senhor, sempre na sua palavra, nos traz algo diferente e nos fala algo diferente. Hoje, o Senhor nos mostrou que as promessas do Senhor se cumprem, mas precisamos crer e nos esforçar para que isso aconteça. Tem muitas pessoas que recebem a sua promessa e param no meio do caminho. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha com o teu poder agindo em nossas vidas. E peço também ao Senhor que abra os olhos dessas pessoas que estão querendo algo do Senhor e o Senhor já prometeu e a promessa ainda não se cumpriu. Que o Senhor possa fortalecer essas pessoas e que elas entendam que se elas continuarem sendo fiéis a Ti e fazendo a Sua vontade, que a promessa vai se cumprir. Essas pessoas entenderam que elas têm que fazer a Sua vontade e têm que ser íntegras, que não adianta querer ajudar porque o Senhor não precisa de ajuda. Pai, muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado por abrir os nossos olhos. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que estão esperando uma promessa de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.